Bom, boa noite a todos. Fiquei envergonhada aqui com os parabéns, mas agradeço a todos as felicitações e a alegria desse momento, né? Acho que todos vieram aqui com uma energia muito positiva e eu agradeço muito a presença de todos. Agradeço muito a presença do ministro Humberto. É uma grande honra e uma grande alegria estar palestrando ao seu lado. Agradeço muito essa oportunidade. Agradeço também a doutora Eliene, em nome dela, todos aqui que são do IBDFAM e todos os outros advogados, cumprimento todos vocês em nome dela. E agradeço também o doutor Atalá, a todo o apoio que ele deu para que esse simpósio fosse realizado. Sem ele, não seria possível esse simpósio. Muito obrigada. E agradeço também, doutor Hércules, em nome do qual eu agradeço a todos que são notários e estão aqui nesse evento. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Então, eu vou falar sobre novas perspectivas. Aqui. Boa noite a todos, então. Eu vou falar sobre desjudicialização de conflitos e a cinesiologia especializada do 3-in-1 Concepts. Novas perspectivas de acesso à justiça. E aqui eu inicio a palestra para vocês, falando um pouco sobre Tocqueville. Tocqueville nos ensina que as instituições e as leis são um reflexo da cultura e dos costumes. A legislação por si não transforma práticas enraizadas sem que haja alteração dos comportamentos subjacentes. Não adianta a gente alterar as leis. Não é possível ser efetivo apenas alterando as leis. Nós precisamos alterar os costumes. Precisamos sair da era do litígio e ir para a era do consenso. Ministério Público, advogados, Poder Judiciário, todos precisam se unir para essa mudança cultural, para que haja maior celeridade e, realmente, que a gente consiga realizar soluções consensuais. E hoje eu venho trazer para vocês uma novidade, que eu sou completamente apaixonada. É o 3-in-1 Concept, como forma de desjudicializar os conflitos. Isso se inicia, né? Eu comecei a utilizar o 3-in-1 Concept no meu escritório em meados de 2016. Nessa época, os clientes que iam se divorciar ou realizar inventários, eles chegavam em crise de pânico, ou de ansiedade, ou de depressão. Então, a partir dali, era muito difícil construir soluções consensuais sob elevado estresse. Eles não conseguiam enxergar a si mesmos, aos seus filhos. O estresse é elevadíssimo. O divórcio, então, é o fim de um projeto de vida. As pessoas se sentem emocionalmente muito abaladas. E os clientes chegavam dizendo, bom, eu quero um divórcio consensual, eu quero um inventário consensual. Mas a faculdade de Direito não me ensinou a construir soluções consensuais. E esse era o meu desafio. Então, eu comecei a perceber que nós precisamos desenvolver novas habilidades. Eu precisei desenvolver uma escuta ativa, porque nem sempre o que constava no processo, ou até o que diz a lei, era o que o cliente realmente queria. Foi necessário muita empatia e também respeito ao sofrimento psíquico daquele cliente. Então, quando o cliente desejava a solução consensual, eu comecei a aplicar, a conduzir o cliente para que ele aplicasse a cinesiologia especializada e
o 3-in-1 Concepts, porque eu não conheço nada melhor para melhorar estados elevados de estresse. Crises de pânico, de ansiedade e de depressão são reduzidos com muita rapidez, com muita celeridade. E muitos dos clientes aceitaram se submeter a essa técnica. Então, depois, em um perfil de advocacia negociativa, eu realizava um diálogo com o advogado da parte contrária, em diversas reuniões. E o resultado foi que, em muitos dos casos, foi possível obter soluções consensuais. Então, eu tive que utilizar conhecimentos que eu tinha desde 2007. Eu estudo cinesiologia especializada. O 3-in-1 Concepts, ele é uma das escolas da cinesiologia especializada. E essas nomenclaturas são tão desconhecidas ainda, eu vou explicar um pouco para vocês. Tudo começa com a cinesiologia aplicada. Na Califórnia, na década de 60, o Dr. George Goodhart, um médico cientista, ele descobre o teste muscular de precisão, que é uma associação entre músculos e o sistema nervoso central e autônomo. Ele faz uma grande descoberta, ele descobre um biofeedback do próprio corpo do cliente. Mas essa escola, desenvolvida por médicos cientistas, ela só era destinada a profissionais da área de saúde. Então surge a cinesiologia especializada, que utiliza a mesma base do teste muscular. A cinesiologia especializada, ela é muito conhecida no mundo todo, ainda pouco conhecida no Brasil. E existem várias escolas da cinesiologia especializada no mundo. Eu estudei em 3 delas. Uma delas é o 3-in-1 Concepts. O 3-in-1 Concepts, ele foi desenvolvido, é uma escola lá da Califórnia. E foi criada por Gordon Stokes, Daniel Whiteside e Candace Calloway. O objetivo dessa escola é desativar estresse de traumas passados. O 3-in-1 Concepts busca a integração dos hemisférios cerebrais quando aquele cliente está sob elevado estresse. Porque sob estresse, nós temos uma tendência a reagir de acordo com padrões passados e utilizar apenas o hemisfério esquerdo do cérebro. Sob estresse, nós perdemos a conexão com o hemisfério direito do cérebro, que é rico em soluções para qualquer tipo de problema. O 3-in-1 Concepts utiliza o teste muscular de precisão. Memórias de experiências passadas emergem com o teste muscular de precisão. E o próprio cliente encontra as respostas para o seu conflito. A cinesiologia, ela não utiliza uma pergunta direta, porque respostas conscientes não revelam verdades que foram negadas e reprimidas lá no subconsciente. Com o 3-in-1 Concepts, é possível obter uma resposta do sistema corpo-mente do cliente e acessar todos os seus níveis de consciência. O nível consciente, o nível subconsciente e o nível do corpo. O nível consciente se refere a um conflito atual. O nível subconsciente se refere a um conflito passado. Sentimentos negativos que muitas vezes são esquecidos para que a gente não entre em contato com aquela dor. Mas eles ficam
registrados ali no subconsciente. E o 3-1 Concepts acessa essa memória esquecida, mas registrada. O terceiro nível de consciência é o nível do corpo. Vamos acessar o registro das memórias celulares desde a concepção até os primeiros 7 anos de idade. Então, nós vamos buscar a carga negativa do conflito atual. E vamos buscar as experiências anteriores que se relacionam com o conflito atual. Quando decisões tomadas no tempo presente são influenciadas por traumas e alegrias do tempo passado. Quando se desativa estresse de traumas passados, é possível realizar novas escolhas. Então, eu trago aqui o exemplo hipotético de João. João, aos 50 anos, está vivenciando um segundo divórcio com traição. Mas, aos 35 anos, ele vivenciou também um primeiro divórcio, também com traição. E ali, na idade causa, aos 15 anos, os seus pais se divorciaram. E ele ficou sob elevado estresse com essa situação. Ele viu a traição. Então, todas essas situações, elas causam nesse cliente um elevar da carga emocional negativa. E elas são somatizadas. O nível de estresse em relação ao conflito atual é altíssimo, 100%, porque há uma correspondência com os traumas anteriores. Então, o 3-in-1 Concepts possui diversas técnicas de correção que desativam a carga emocional negativa do conflito atual e também das idades causas anteriores. E transforma essas memórias em carga emocional positiva. Assim, é possível olhar para o conflito atual sob muito menos estresse. Então, de quem surge a melhor solução? A melhor solução surge sempre do cliente. Com o 3-in-1 Concepts, nós nunca vamos impor uma verdade àquele cliente. E utilizamos técnicas de reintegração dos hemisférios cerebrais para que esse cliente possa acessar o hemisfério direito, que é rico em soluções. E aqui eu vou explicar para vocês um dos instrumentos de trabalho do 3-in-1 Concepts, que nos traz uma visão tridimensional do conflito. Ali, em cima, nós temos o nível consciente, em rosa. Abaixo, nós temos o nível subconsciente, em azul. E embaixo, nós temos o nível do corpo, em amarelo. Do lado esquerdo está onde nós gostaríamos de estar. É o lado positivo do barômetro comportamental. E ele começa com aceitação. Quando nós temos aceitação da gente mesmo, de pai e mãe, de tudo como foi, dos relacionamentos anteriores, dos empregos anteriores, nós subimos para a disposição, para o interesse, para o entusiasmo, para a confiança, para a igualdade, para a sintonia, para a unidade e nos sentimos aptos a realizar boas escolhas. O barômetro termina com escolha no lado positivo. Quando nós não temos aceitação, nós vamos para o lado direito negativo do barômetro comportamental, que começa com antagonismo. Então subimos para a raiva, para o ressentimento, para a hostilidade, para o medo de perda, para a mágoa e para a culpa. Sentimos indiferença, sentimos separação e nos sentimos sem escolha. E é aqui, nesse lugar de sem escolha, que, em geral, os clientes ajuizam ações judiciais. Eles não enxergam caminhos de solução. Então, vão propor
ações judiciais e vão para o judiciário. E todo o trabalho do 3-in-1 Concepts é fazer com que o cliente saia do lado direito negativo do barômetro e vá para o lado esquerdo negativo do barômetro. Ao fundo, no final, a palavra que tem no barômetro positivo é escolha. E é nesse padrão de escolha que o cliente passa a enxergar soluções onde antes ele não enxergava nenhum caminho de solução. Nesse padrão, nós podemos construir soluções consensuais. E aqui eu vou explicar para vocês a diferença do 3-in-1 Concept e da mediação. Na mediação, nós precisamos que ambas as partes desejem construir essa solução consensual. Com o 3-in-1 Concept, quando uma parte muda, todo o cenário do conflito se modifica. Apenas uma parte se submete ao 3-in-1 Concept. E, ao final, ela muda o seu tom de voz, ela muda os seus gestos corporais, ela modifica as palavras, ela modifica a sua expressão facial. Então, há uma alteração na comunicação dessa parte. E quando uma parte muda, todo o cenário do conflito pode se modificar. Então, enxergamos o conflito com novas lentes, através da redução da carga emocional negativa de experiências traumáticas anteriores. Essa técnica pode ser utilizada como forma de pré-mediação e também em parceria com advogados que têm esse perfil negociativo. E aqui eu trago um artigo que eu escrevi com a doutora Helena Lariucci. Ela escreveu sobre acesso à justiça, eu sobre o 3-in-1 Concept, e juntas construímos como isso pode ser uma forma de acesso à justiça. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, nós temos um artigo nesse livro. Então, eu quero agradecer. Aqui estão as minhas redes sociais, aqui está o meu contato. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui hoje. Sem a presença de vocês, nada disso seria possível. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Poliana. E você nos trouxe um pouco também da sua angústia de buscar técnicas para te favorecer nos atendimentos, de lidar com os conflitos, né? O ministro bem lembrou, nós temos a arbitragem, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, também as técnicas de negociação. Esse seu método devia estar ontem comigo, atendendo meu cliente, resistente, pensando só no conflito como a única forma, porque até é uma infantilização, né, das pessoas imaginar que elas podem delegar, elas não precisam de buscar recursos para elas enfrentarem os seus próprios problemas. A gente, de uma certa forma, claro, a gente está falando aqui de uma situação onde não existe desequilíbrio nas relações, né? Onde as pessoas só estão com dificuldades mesmo de ver um denominador comum, porque é necessário, né? A gente, às vezes, tem uma pessoa idosa, doente, precisando de atenção, e aí se gera um conflito entre os filhos, às vezes os pais com relação aos filhos. São tantas situações que a gente tem que se valer da interdisciplina, e o IBDFAN sempre foi muito aberto a isso, né, doutora Atala? Da interdisciplina, e você nos traz agora esse método que a gente tem que aprofundar e abrir a cabeça. Agradeço muito a sua fala.